Fala galera, e aí, só de zoas? Aqui quem fala é o Littlefinger e hoje vos trago mais um vídeo do quadro A Origem. No vídeo de hoje eu conto a origem de uma das mais famosas gangues do mundo, os Crips. Para começarmos, temos que entender o contexto histórico da época em que o Crips foi fundado. O Crips foi fundado no final da década de 60 nos Estados Unidos. Essa década foi marcada como a década da busca por direitos e novas filosofias. Para vocês terem ideia, essa década foi o auge da luta por direitos negros, que tiveram como símbolos Martin Luther King Jr. e Malcolm X, ambos assassinados por aqueles que discordavam deles, ou seja, racistas. Além deles, surgiram movimentos nesse período muito importantes para a história e para entender a origem dos Crips, como o feminismo, que ganhou voz. Surgiu nessa época também o movimento hippie, além de ser a década em que surgiram os Black Panthers. Tudo isso ajuda a entender o período e o pensamento da época, que estava focado em tornar a sociedade menos desigual e mais justa. Com isso, os Crips surgiu nesse período não sendo a gangue que é hoje, surgiu sendo uma filosofia, mais especificamente um movimento que buscava defender os mais pobres, aqueles marginalizados que moravam em guetos, bairros que foram esquecidos pelo governo. Era uma ideologia que buscava autodefesa, que buscava direitos para aquele povo que foi esquecido. Porém, com o tempo foi sendo perdida a identidade do Crips, que passou a atender à criminalidade. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Tudo começou para o Crips quando dois moleques, o Raymond Washington e o Stanley Williams, que decidiram criar uma gangue para se defender da polícia, para se defender de grupos racistas e até mesmo cometer alguns delitos, muitas vezes para a própria subsistência. Essa gangue inicialmente se denominava de Baby Avenues. Baby porque eles eram muito jovens e Avenues é o nome da região deles. Na época o grupo era composto por 10 membros. E foi nessa época que, buscando uma identidade, eles decidiram criar algo que fosse sempre relacionado a eles, algo como uma marca. Então decidiram usar lenços no pescoço e no rosto na cor azul, assim como a roupa toda na cor azul. Existem duas possíveis teorias para essa parada do azul. A primeira é de que a escola em que eles estudavam tinha um uniforme azul, e isso meio que dizia de qual área eles eram. E a segunda teoria é de que o fundador, que é o Stanley, tinha um amigo que sempre usava roupas azuis e andava com um lenço na parte de trás da calça na cor azul. Depois disso tudo, passou-se algum tempo, eles até chegaram a mudar de nome, agora eram os Avenues Crips e eles estavam ali fazendo os corres deles, e após algumas paradas, o Stanley decidiu criar a sua própria gangue, os West Side Crips, ou simplesmente Crips. Com isso, esse grupo foi crescendo e se tornando uma epidemia. Foram entrando cada vez mais membros que simpatizavam com a ideologia deles, porém com o tempo muitos passaram a acreditar que o grupo teria se desvirtuado da ideologia primária. Esses membros que foram saindo se uniram e formaram os Bloods, que já surgiram como rivais dos Crips, porém os Crips continuavam crescendo cada vez mais e mais, chegando a sair até mesmo de Los Angeles e ter espécies de filiais em outras regiões. Vendo a proporção que o Crips tomou, o Stanley, com mais algumas lideranças e amigos, se reuniram e pensaram em uma forma de capitalizar tudo isso, ou seja, fazer dinheiro. E inspirados em gangues latinas que traficavam nos Estados Unidos, eles decidiram traficar também. Inclusive, eles foram os responsáveis por popularizar o crack nos Estados Unidos. Uma parada muito importante de mencionar é que o que ajudou muito o grupo a crescer foi que não teve uma disputa de ego entre o Stanley e o Raymond, de querer fazer uma gangue ser maior que a outra, tanto que eles focaram em fazer a Avenues e os Crips crescerem. Tanto é que anos depois todos passaram a ser chamados de simplesmente Crips.
Lembram dos Bloods? Eles cresceram bastante nesse tempo também, a ponto de rivalizar com os Crips também no tráfico de drogas. Isso meio que iniciou uma guerra entre eles, o que também intensificou o tráfico, pois eles precisavam de mais grana para comprar armas para guerrear, e consequentemente isso gerava mais mortes. É importante falar que eles não guerreavam somente entre eles, tinham outras gangues que também estavam nessa disputa, e essa guerra ficou tão grande que o Stanley, criador e líder dos Crips, vendo que essa guerra já tomou uma enorme proporção, fazendo com que vários inocentes morressem nesse meio tempo, ele decidiu então sentar com os rivais, debater e criar algumas leis do crime para diminuir essa disputa. Algumas das regras desse acordo serviram de inspiração para o Tupac criar futuramente o código do Thug Life. Com isso, é notável que os Crips, assim como os Bloods, passaram a se comportar como verdadeiras empresas, que visavam organização e principalmente o dinheiro. E assim como empresas legais, os Crips e os Bloods passaram a se posicionar também em movimentos anti-Estado, se unindo em manifestações a favor de algumas causas e etc. Atualmente o Crips possui mais de 300 mil membros e está espalhado por toda a América. Eles possuem representatividade política, tendo membros na Câmara e no Senado. Uma curiosidade é que atualmente eles não se vestem mais totalmente de azul ou usam lenços tão à mostra, pois dessa forma fica mais fácil da polícia identificá-los. Atualmente eles utilizam muito de sinais com a mão e tatuagens para dizerem que são Crips. Falar da biografia do Crips é importante falar de alguns tópicos como Crips e o hip hop. Por ser algo que surgiu dentro dos guetos com uma filosofia bem jovem e revolucionária, os Crips acabaram influenciando vários artistas, como talvez o membro mais famoso do Crips, que é o Snoop Dogg. E da nova geração temos vários nomes que se denominam Crips, como o TK47. With the trippies rolling with the 60s getting straight cash, moving on sticky Outro tópico importante é sobre a organização dos Crips. O Crips funciona como uma rede de microgrupos que formam um grupo maior. Esses pequenos grupos devem obedecer às lideranças superiores e tals. Inclusive, esses pequenos grupos têm variações até mesmo na cor que eles usam, podendo usar azul com verde, azul com branco e etc. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, já senta a bundada no like, não se esqueça de se inscrever no canal e de principalmente me seguir nas redes sociais. Lembrando que quando esse canal chegar em 40 mil inscritos eu vou lançar um canal de react. Enfim, por hoje é só, valeu, falou e daqui a pouco tamo de volta.